exatamente o que é prevenção primária. São as missões aí do Eduardo para a aula. O Eduardo todo mundo conhece, foi residente aqui da casa, foi o segunda leva de fellows da Tero e doutorando também aqui do MAS, doutorado quase concluído, reta final, e tem aí tomado frente desse nosso braço didático da unidade, cumprindo muito bem seu papel. Passar a palavra aqui para o nosso Dudu, então. Bom dia a todos. Obrigado, Pita. É um prazer estar aqui hoje. Bem-vindo à nova leva de residentes e estagiários do estágio. Hoje, a reunião de sexta-feira é um pouco diferente. Nós estamos acostumados a discussões de artigo. E para recepcionar vocês, a gente preparou essa aula, que é a aula sobre uma das medicações mais adoradas pelo cardiologista em geral, que é o ácido acetil salicílico, uma medicação a mais clássica na cardiologia, não só na cardiologia, mas a população em geral conhece o AS como aquela medicação que afina o sangue, que previne infarto, que previne acidente vascular cerebral, né? Por muito tempo, até as crianças, quem se lembra de na infância dessa embalagem da aspirina, que as crianças comiam aspirina. Então, é uma medicação extremamente conhecida e adorada não só pelos cardiologistas, mas também pela população em geral. E a história da aspirina, ela é longa, né? Pelo menos do ponto de vista científico e contemporâneo, a aspirina, a primeira produção dela data de 1997. Nós passamos inúmeros anos desenvolvendo estudos, tanto relacionados à prevenção primária, aqueles pacientes sem doença cardiovascular, até aqueles pacientes com doença cardiovascular, para avaliar melhor o papel da aspirina e qual os pacientes ela seria utilizada. Então, é uma história longa, de muito estudo, de muita controvérsia também. Antes de falar exatamente dos estudos e da evidência que existe, acho que é interessante relembrar um pouco da farmacologia da aspirina. A aspirina, ela é simplesmente uma acetilação do ácido salicílico, né? Por isso o ácido acetil salicílico. E a função básica da aspirina é a inibição ali da transformação do ácido araquidônico pela COX. Né? A gente tem duas formas da COX, né? COX-1 e COX-2. E essa inibição da COX 1 e 2 vai depender muito da dose que é utilizada da aspirina. Nós sabemos atualmente que o uso em baixas doses, que é 100 mg, é o mais prescrito, mas até 300 mg, ele inibe preferencialmente a COX-1, então reduz a transformação do ácido araquidônico para tromboxano A2, principalmente, reduzindo a agregação plaquetária, e as doses maiores, as doses anti-inflamatórias, que não são utilizadas rotineiramente para prevenção de evento, inibiriam preferencialmente a COX-2. A aspirina ela tem uma inibição quase completa da produção da COX, do tromboxano. Assim, se nós formos olhar nessa curva à direita, né, a acetilação da COX a partir da administração do ácido acetil salicílico, ela inibe 100% da presença sérica do tromboxano. Então, é uma inibição muito potente. Na curva à direita, a gente vê justamente aquela questão da dose, né? Essa curva azul, ela demonstra para a gente que a inibição da produção de tromboxano a partir de 100 miligramas é uma redução quase completa, né? E é por isso que nós utilizamos essa dose atualmente. Isso foi testado em humano, então essa curva a partir de estudos in vivo, essa curva azul. Então, é daí que vem a dose de 100 mg e a sua potência antiplaquetária. Nós sabemos que a aspirina ela tem uma meia-vida muito curta, uma meia-vida em torno de 20 minutos, e esse efeito ele é extremamente prolongado, principalmente por uma inibição da COX-1 nos megacariócitos da medula. Então, a aspirina ela consegue ter esse efeito, além de um efeito completo e irreversível ali sobre a COX, ela tem um efeito prolongado justamente porque consegue bloquear a COX nos megacariócitos. E a aspirina, acho que antes de chegar na prevenção primária,
a história da aspirina não pode ser comentada sem falar do ISIS-2, né? Acho que o ISIS-2 ele não é um estudo de prevenção primária, como todos vocês sabem, mas é o estudo que alçou a aspirina a novos patamares, né? O ISIS-2 demonstrou que aqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio, que tinham recebido aspirina, eles tinham uma redução expressiva de evento de morte cardiovascular no segmento. Então, é importante ressaltar que a aspirina ela é alçada a outros patamares a partir desse estudo, e aí começa a surgir um interesse maior em será que a aspirina, já que ela consegue prevenir evento, prevenir morte em pacientes com doença estabelecida, como infarto agudo do miocárdio, será que ela consegue prevenir esse evento? Será que nós conseguimos usar isso de maneira antes da doença estar estabelecida? E nos anos seguintes, inúmeros estudos surgiram nesse sentido, né? Que é o British Male Doctors, um estudo randomizado realizado principalmente na Inglaterra, o estudo HOT também em sequência com pacientes com hipertensão arterial, o PPT Trial, o Physicians Health Study. Então, diversos estudos, o TPT, o Women's Health Study, foram diversos estudos que se propuseram num cenário ali entre a década de 80 ao começo da década de 2000, analisar o papel da aspirina nos pacientes sem doença estabelecida. Estudos muito bem feitos, estudos randomizados. Aqui eu trago um pouco do resumo desses estudos. Nós vamos olhar, né, o primeiro ali de 1988 e o último 2005. E essa aula a gente vai separar entre duas grandes eras dos estudos. Os estudos iniciais e os estudos mais atuais, que são na atual era da prevenção primária. O que esses estudos eles demonstraram? Esses estudos iniciais, a grande maioria aí com uma média de segmento aí em torno de 5 a 6 anos, utilizando a dose de aspirina, a dose realmente antiplaquetária. Só o British que utilizou uma dose maior de 500 miligramas, mas os outros, a dose aí entre 75 e 325 miligramas, comparado com placebo, todos os estudos realmente de prevenção primária. São estudos, então, nós vamos observar, são pacientes com baixa porcentagem de diabético, são pacientes em torno de 60 anos, sem doença vascular, né? Observem aqui na última coluna, são pacientes basicamente sem doença vascular. Então, é aquele clássico paciente que chega no consultório e vem para uma rotina, ou ele tem uma hipertensão, ele tem baixa porcentagem de tabagista. É basicamente um paciente realmente prevenção primária de baixo risco. E o que ele demonstrou? Uma meta-análise publicada no Lancet, é uma meta-análise de dados individuais desses estudos iniciais. Ela traz algumas informações. Em relação à morte, se nós formos olhar esse forest plot, não há diferença de morte, não há uma vantagem de morte para o uso da aspirina nesse perfil de paciente. Um perfil de paciente, prevenção primária, baixo risco, não houve nenhuma vantagem em relação à ocorrência de morte. Além disso, se nós formos olhar especificamente eventos vasculares, eventos ateroscleróticos, aterotrombóticos, há uma redução de 12%, uma redução pequena, mas uma redução que foi identificada e que existe com o uso da aspirina, principalmente aqui levado um pouco mais pelos eventos coronarianos do que pelo acidente vascular encefálico, mas o fato é que juntando esses dois eventos há uma redução de 12% nessa população. Apesar disso, o uso da aspirina ela vem com um preço, né? Todos nós sabemos que a aspirina ela tem um efeito antiagregante, e esse efeito antiagregante, em última análise, vai trazer um risco de sangramento. E essa meta-análise, analisando todos os dados individuais desses pacientes, ela traz a informação óbvia e é a informação que vai sempre trazer a controvérsia da aspirina. Existe esse benefício pequeno de 12%, mas existe o risco. E esse risco de sangramento
principalmente sangramento gastrointestinal. Então, se nós formos olhar aqui no Forest Plot, um aumento de 54% de sangramento, né? São sangramentos não fatais, mas sangramentos que levam a uma necessidade de atenção e de cuidado médico, principalmente o sangramento gastrointestinal. Bom, mas a aspirina e todos nesses estudos vem numa era que é a era pré-estatínica, a era de que o uso da estatina, a atenção primária, o cuidado da prevenção era totalmente diferente ao cuidado que nós realizamos atualmente. E aí surge a dúvida, né? E por isso novos estudos acho que foram realizados nesse sentido. A aspirina tinha um benefício pequeno com o seu risco, uma população de baixo risco, mas uma população totalmente diferente, numa era em que o tratamento, as metas pressóricas eram diferentes, a proporção de pacientes, tabagismo é uma outra era relacionada ao tabagismo, o cuidado do diabetes era diferente e principalmente a prescrição de estatina e todo o refinamento e o benefício que a prescrição das estatinas acarretam. E aí, nesse cenário, nessa nova dúvida que aparece para os cardiologistas, surgem os estudos atuais, né? Dentro desses estudos, o estudo ARRIVE, né, publicado em 2018, o estudo ARRIVE ele se propôs a analisar uma população de moderado risco, né, diferente dessa população que era inicialmente avaliada pelos outros estudos, incluiu pacientes aí com risco calculado através de scores entre 10% e 20%. É o que a gente considera hoje risco moderado. Né? Se nós formos olhar as diretrizes, elas colocam ali entre 7,5% e 20% seria o risco intermediário. Então, esse estudo vem nesse sentido, randomizou os pacientes para aspirina e placebo, e para desânimo de quem é defensor da aspirina cegamente, ele não mostrou nenhum benefício, né, nesse perfil de população. Lembrando uma outra característica do ARRIVE, que apesar de ser uma população analisada de risco intermediário, foram excluídos pacientes diabéticos. Uma outra questão muito interessante é que o risco calculado pelo score não se refletiu na taxa de eventos, né? Observem vocês, a taxa de evento, que vai variar entre 5%, próximo de 5%, muito abaixo do evento calculado, que seria, então, o estudo ARRIVE se propôs a analisar uma população de risco intermediário, né, de risco moderado, mas o estudo ARRIVE acabou analisando, de novo, uma população que seria considerada uma população de baixo risco, acho que por qualquer diretriz atualmente seria uma população de baixo risco. Então, a gente precisa colocar esse contexto, essa consideração, e todos nós sabemos que os scores de risco cardiovasculares, eles superestimam muito o risco, e nós vemos isso no refinamento do uso da estatina, que a partir de 7,5%, e sempre se propõe refinar esse risco, principalmente com o score de cálcio, que é o grande marcador atualmente, porque os scores tendem a superestimar, e isso não acontece só com os estudos com estatina, mas isso aconteceu com o estudo com aspirina, que foi o estudo ARRIVE. O estudo ARRIVE, ele, novamente, consensual, aumenta sangramento, a aspirina ela vai ter essa maior taxa de sangramento, e o estudo ARRIVE mostrou essa significância do sangramento gastrointestinal, um aumento aí de 2 vezes da taxa de sangramento gastrointestinal em relação ao placebo. Uma outra questão foi a subestratificação e o subgrupo. Será que existe algum subgrupo específico nesse estudo que mostraria benefício? Lembrando novamente que os diabéticos são excluídos do estudo ARRIVE. Então, não houve nenhuma população específica, né? Eles até fizeram uma análise aqui abaixo, se vocês observarem, em relação aos quartis do risco cardiovascular, os quartis tanto baixo, intermediário, alto, nenhuma diferença, mas novamente aqui a gente precisa
levar em consideração que esses quartis calculados, eles superestimam o risco, e a população do Arrive é uma população de baixo risco de eventos, assim, independente do uso ou não da aspirina. Bom, outro estudo que surge aí nessa nova leva, no cenário atual desses trials em prevenção primária, foi o estudo ASPRI, um estudo específico da população idosa, analisando mortalidade por todas as causas. Na verdade, o desfecho primário do estudo ASPRI foi um desfecho composto, né, mortalidade e disabling, né, que é a disfunção do idoso, e também questões cognitivas, mas o estudo ASPRI ele foi interrompido precocemente por futilidade. E essa interrupção precoce por futilidade foi porque os autores perceberam que, e o comitê, que não se mostraria uma diferença em relação ao desfecho primário. O estudo ASPRI resolveu fazer uma publicação com análise de mortalidade por qualquer causa. O estudo ASPRI é uma população especificamente de idosos a partir de 65 anos, né? Excluíram caucasianos 65 anos, a população preta e os hispânicos, o ponto de corte foi 75 anos, e uma população, se nós observarmos, clássica de prevenção primária. O estudo incluiu diabéticos, mas novamente subrepresentado. Então, vejam que até agora todos os estudos, o ARRIVE excluiu diabético, o ASPRI subrepresentado do diabético. Então, são pacientes idosos em prevenção, aquela prevenção realmente primária clássica. E a publicação de mortalidade por qualquer causa do estudo ASPRI, que é uma análise secundária, né? Acho que isso é importante lembrar, e essa publicação foi importante porque ela trouxe um alerta na população idosa, e isso acabou refletindo nas novas diretrizes da prescrição de aspirina, que chegaram até a colocar como classe 3 a aspirina nos pacientes a partir de 70 anos. Foi um sinal de uma maior mortalidade por todas as causas com o uso da aspirina, que é 5,9 versus 5,2, com diferença, né? Lembrando, aqui cabe a consideração de que é uma análise secundária, é uma análise que ajustada para múltiplas comparações, do ponto de vista estatístico, essa diferença não persiste, mas foi um sinal de alerta que foi trazido especialmente nessa população idosa. Bom, uma outra população pouco estudada e que merece destaque são os pacientes diabéticos. Todos os estudos que nós discutimos até o momento, tanto os estudos prévios na era pré-estatínica, subrepresentado de diabéticos, estudo ARRIVE excluiu diabéticos, estudo ASPRI, novamente eu mostro para vocês que subrepresentado, só 10%. O diabético, classicamente, ele é considerado um fator de risco, um fator até praticamente equivalente, ele foi considerado por muito tempo de doença aterosclerótica estabelecida, e isso vem de alguns estudos. Esse estudo no New England, publicado pelo Hafner, é um dos mais clássicos nesse sentido, que vem destacar a importância do diabético como fator de risco. Se nós formos analisar com cuidado essa curva, observem vocês que os pacientes diabéticos sem infarto prévio, que é representado aqui pela curva amarela, eles têm uma taxa de evento igual aos pacientes não diabéticos com infarto prévio. Então, esse é um dos clássicos estudos que trazem a preocupação do diabetes mellitus na prevenção primária como grande equivalente de uma doença aterosclerótica estabelecida. E não poderia ser diferente. Por conta disso, inúmeros estudos foram realizados especificamente com a população diabética. Um dos estudos foi o POPA-DED. O POPA-DED randomizou pacientes, tem um braço dos antioxidantes, mas o foco aqui principal da nossa discussão é a aspirina em pacientes diabéticos com aqui uma doença arterial periférica assintomática, que foi incluída a partir do índice tornozelo braquial. E o POPA-DED novamente, aqui ele não consegue demonstrar um claro
benefício aqui num segmento longo do uso da aspirina em relação ao placebo também na população diabética. Observe que a taxa de evento já beirando aí 15 a 20%, mas sem diferença entre aspirina e placebo. Um outro grande estudo que veio nesse cenário foi o JPEG, né, um estudo com pacientes japoneses, também analisando a dose de aspirina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O JPEG vem novamente jogar um banho de água fria também na população diabética, né? Não houve nenhuma vantagem da prescrição da aspirina para a prevenção de eventos cardiovasculares, aqui num segmento bem prolongado, um segmento de 10 anos comparado com a não prescrição da aspirina. Mas o grande estudo na atual era de prevenção primária, o grande estudo mais recente foi o estudo Ascend, também publicado aí no New England em 2018, analisando novamente a aspirina na prevenção primária. O estudo Ascend ele traz uma informação um pouco diferente dos dois estudos prévios. Em relação à prevenção de eventos aterotrombóticos, prevenção do evento primário, ele trouxe uma diferença significativa. É uma diferença muito parecida com aquela meta-análise que nós discutimos inicialmente, uma diferença de 12%, né, com vantagem para a aspirina. Então, o estudo Ascend, ele levanta essa questão da aspirina como prevenção de eventos, mas ele mostra que essa prevenção de eventos ela vai vir com o risco de sangramento. Então, novamente, um risco de 29% de sangramento. Então, a gente tem 12% de prevenção de evento, 29% de risco de sangramento. É uma balança que fica sempre difícil de encontrar um equilíbrio entre qual é o paciente que a gente consegue otimizar esse benefício e o risco de sangramento que é existente. Então, o estudo Ascend, ele levanta novamente essa dúvida. O benefício parece existir em determinadas populações. O benefício ele é pequeno, obviamente, ele vai ser pequeno. A gente está falando de uma população em prevenção primária, um paciente que está aí no consultório, no ambulatório, trabalhando normalmente, não teve nenhum evento prévio. Então, a prevenção, o risco dele vai ser baixo e o benefício da aspirina possível vai ser baixo em determinadas populações, mas o risco vem com esse risco de sangramento. E esses três estudos, eles vêm mostrar uma diferença entre a atual era da prevenção primária com os estudos antes aí da década de 2000. A gente observa que nós temos atualmente a nossa população, e talvez por isso os resultados dos estudos eles sejam diferentes. Alguns mostram ausência de benefício, outros um pequeno benefício, sempre com aquele risco de sangramento. O que os estudos da era pós-2000, e especificamente esses 3 estudos de 2018, eles mostram menor porcentagem de tabagismo. A gente sabe que o tabagismo reduziu em grande parte, pelo menos aí no mundo ocidental, em países desenvolvidos. A meta pressórica, se formos olhar, a média de pressão arterial é menor, né? As diretrizes, as recomendações ao controle pressórico evoluíram ao longo do tempo. Então, nós temos, em média, uma pressão sistólica de 140, comparado com os outros estudos de 147. Apesar disso, uma população de mais diabéticos, um sobrepeso um pouco maior, o colesterol mais controlado. Então, acho que isso é um grande destaque da atual era da prevenção primária. Então, nós temos um melhor controle pressórico, nós temos um melhor controle lipídico e nós temos uma expressiva maior prescrição de estatina. Então, observem que 16% de prescrição de estatina nesses estudos iniciais, comparado com 47% de prescrição de estatina nos estudos atuais. E esses novos estudos levantaram uma questão. Será que a aspirina atualmente ela precisa ser utilizada? Ela tem algum valor na atual era
estatínica, o Paul Ridker, nesse editorial, ele levanta a questão, será que no paciente, a gente pensar em prescrever aspirina, nós não deveremos, na verdade, a melhor conduta para esse paciente é prescrever, ao invés do AS, a estatina e abandonar o AS? Então, esse é um questionamento que vem sendo levantado atualmente, né? Um outro editorial do Montale Scott na Nature também, será que é hora de nos despedirmos da aspirina na prevenção primária? Então, todos os estudos eles trazem essa questão, essa interrogação do valor da aspirina atualmente. Aqui uma meta-análise agregando todos os resultados, né, tanto dos estudos mais antigos quanto dos estudos mais novos, em 2019, mostrando que o benefício da aspirina ele parece realmente existir. Ele é um benefício pequeno, né? Um NNT de 357 para infarto, 500 para AVC, 370 para IT, eventos combinados maiores de 263, então é um benefício pequeno, né? Mas é um benefício que vem com essa balança do sangramento. Então, principalmente o sangramento maior e o sangramento gastrointestinal, ela vai pender, a gente vai ter que pesar muito bem essa balança e entender qual paciente, será que ainda existe em algum perfil de paciente o uso da aspirina? Porque existe o benefício existe, pequeno, mas existe o risco de sangramento, dois riscos muito, muito parecidos. E para tentar minimizar esse risco, acho que antes de dar adeus à aspirina e de colocar realmente, abandonar o uso da aspirina, acho que algumas questões precisam ser levantadas com mais cuidado. Primeiro, em relação ao risco de sangramento. Aqui eu trago um dado atual, que é o dado do estudo COMPASS, né, aqui mostrando que o uso do pantoprazol associado ao paciente que recebeu aspirina e rivaroxabana, ele consegue uma redução de sangramento de lesões gastrointestinais. Tá? Os pacientes nos estudos atuais, eles utilizaram em torno de 1/4 da população, só fazia uso do IBP. E aqui eu não quero estimular o uso desenfreado do inibidor da bomba de prótons nos pacientes, mas levantar o questionamento de pacientes de alto risco para sangramento, né, e todas as sociedades de gastroenterologia, mesmo de cardiologia, elas colocam esse questionamento. Os pacientes de alto risco, eles precisam ser mais adequadamente avaliados e nós carecemos de dados na literatura, especificamente só em relação ao uso da aspirina, mas pode ser que exista algum certo benefício em reduzir o risco de sangramento em alguma subpopulação. E do outro lado, estratégias para tentar minimizar o risco de sangramento, acho que merece maiores investigações e uma atenção do clínico, mas do outro lado, o que também merece uma maior atenção é a análise do risco cardiovascular. Todos nós sabemos da estatina e agora desses estudos também da aspirina que os scores de risco eles estão ultrapassados, eles superestimam muito o risco. Né? Os pacientes estudados nesses estudos, eles não são pacientes de alto risco clássico, aqueles pacientes acima de 20% de risco em prevenção primária. São pacientes aí que variam entre o baixo risco e o risco intermediário. E o MESA, ele fez uma análise muito interessante, tentando analisar o uso da aspirina em prevenção primária a partir da estratificação do score de cálcio, que é algo que a gente já faz para a estatina, tá? Mas não é feito e não é recomendado em ampla escala ainda com aspirina. Também eu acho que é algo que merece atenção. Se nós formos observar essa figura, os pacientes, as barras seria o NNT, né, em relação ao benefício da aspirina, né, para prevenção de evento. Essa linha vermelha que cortam as barras seriam o NNH, em relação à ocorrência de sangramento. Então, o benefício da aspirina, ele aparece, obviamente,
ele vai ser pequeno, porque é população de prevenção primária, mas o NNT ele supera o NNH a partir de um score de cálcio de 100. Né? Então, somente os pacientes com score de cálcio acima de 400 vão ter um benefício nessa análise, né? Aqui não é um estudo randomizado, a gente precisa fazer essa consideração, mas é uma estratificação muito, muito interessante, mostrando uma possível melhor seleção na prevenção primária com score de cálcio, e talvez com outros métodos, e não só com scores de risco, podem identificar subpopulações para a prescrição da aspirina na prevenção primária. E aí, eu achei muito interessante que nós fizemos essa enquete na nossa aula e deu empate, né? E eu acho que é um empate justo, né? Você acha que ainda tem vez na prevenção primária? Eu acho que é um empate justo por toda a dúvida que ainda existe. E eu trago alguns questionamentos e algumas mensagens finais para tentarmos analisar se a aspirina ela precisa ser prescrita, vai ser prescrita ou não, baseado em todos esses dados que nós discutimos. Então, eu acho que antes de prescrever aspirina, acho que a primeira questão, a aspirina ela não pode ser mais aquela questão automática, né, da prevenção primária. A aspirina ela vai ser reservada com muito cuidado. O paciente com prevenção primária, aquele paciente do ambulatório, o uso da aspirina não vai ser mais igual antigamente. O paciente chegou, prescreveu, tem diabetes, aspirina, calculou o score de risco, aspirina. Inicialmente, o paciente com prevenção primária, eu acho que isso é inquestionável. A gente precisa, antes de pensar na aspirina, controlar adequadamente os fatores de risco. Hipertensão, diabetes, tabagismo, dieta, a prescrição adequada de estatina que revolucionou aí o risco cardiovascular. Passando essa primeira etapa, aí sim eu trago esse questionamento, né? Prescrever especialmente algumas populações específicas de alto risco. É uma dúvida, eu acho que merecem mais estudos, mas eu acho que discutindo com o paciente riscos, benefícios, o benefício que existe, mas é pequeno, e tentar selecionar populações com menor risco de sangramento, que obviamente isso é difícil, talvez um refinamento com score de cálcio, talvez esse refinamento maior após o controle adequado do fator de risco, nós ainda possamos ver novos estudos que identifiquem populações que se beneficiem da aspirina. Então, eu acho que não é um adeus à aspirina, mas é um muito cuidado, é um primeiro controle dos fatores de risco e depois, em populações muito específicas que precisam ser melhor estudadas, a gente vai pensar na aspirina e discutir com o nosso paciente riscos e benefícios, atentando sempre ao risco do sangramento, e principalmente o sangramento gastrointestinal, e a prescrição apropriada de inibidor de bomba de próton, ela pode ser um auxiliar aí nessa balança do benefício entre sangramento gastrointestinal e risco cardiovascular. Então, eu acho que ainda não é um adeus, mas é uma mudança, a gente precisa mudar o jeito como prescreve a aspirina, ela não é mais para ser prescrita rotineiramente. Primeiro é realmente o tratamento adequado dos fatores de risco e nós precisamos de novos estudos que refinem melhor, eu acho que o score de cálcio, novos métodos que conseguem identificar melhor as populações de alto risco, a prescrição apropriada de inibidor de bomba de próton, que não é feita de maneira sistemática por esses estudos, né? Como eu disse para vocês, só 1/4 da população usava e a gente não sabe exatamente os critérios. Eu acho que merece mais literatura, merece mais estudo e merece consideração na prática. Né? Tanto que as diretrizes ainda deixam em aberto, deixam ali o 2B, a diretriz europeia ela foi um pouco mais conservadora, acabou colocando 3, a diretriz americana, que é a mais atual, deixou o 2B ali ainda abrindo um espaço para aspirina. A própria diretriz de diabetes, a atualização desse ano, também deixou um 2B para essa discussão e esse refinamento. Então, eu não acho que é um adeus, mas é uma mudança
de mentalidade e novos estudos precisam ser realizados. Vamos abrir agora um pouco para discussão, para perguntas. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Edu Belo por essa aula. Eu estou aqui de férias do INCOR, né? Mas fiz questão de participar dessa aula, não só porque era do Belo que ia dar aula, mas pelo tema, que é um tema que muito me interessa. Queria saudar os novos residentes que estão começando o ciclo e queria saudar o retorno aí do nosso querido Silvio Zalck na nossa reunião, né, que ficou um tempo sem participar e agora voltou para a nossa reunião. E a reunião da Terra não é a mesma sem ele. A gente vai fazer uma aula de troponina só para ele comentar. Mas em relação ao uso da aspirina na prevenção primária, esse tema é um tema muito palpitante. Primeiro porque a gente viu a ascensão e queda do benefício dessa aspirina. É uma coisa que no passado, se você pegasse um paciente diabético com alto risco cardiovascular, calculado por qualquer score, que tivesse aspirina, isso era considerado má prática médica. E hoje a gente viu uma recomendação virar de lado a ponto de algumas diretrizes colocarem inclusive como classe 3 o seu uso indiscriminado na prevenção primária. Duas coisas só que eu queria considerar. A primeira delas é que eu acho que, inequivocamente, a evolução do tratamento medicamentoso no cenário da prevenção primária acabou ofuscando o benefício da aspirina. O benefício da aspirina nos primeiros trabalhos, na maior parte deles, não é só, alguns advogam que era uso de doses diferentes, por exemplo, mais altas doses, o que não faz muito sentido, mas é pelo fato de que o risco residual dessa população era mais alto. Esses pacientes, eles se beneficiavam muito de uma terapia como a aspirina, que era muito simples, mas não havia um controle adequado do risco lipídico, de outras vias. Hoje em dia, qualquer terapia que se aventure a uma redução de risco, ela vai ter que enfrentar aí uma série de remédios já com benefício comprovado nesse cenário, por exemplo, as estatinas. Então, alguns trabalhos, inclusive, mostram que a aspirina parou de demonstrar o seu benefício, principalmente depois da introdução da estatina no cenário da prevenção primária e atenuou também um pouco do benefício no cenário da prevenção secundária. Então, acho que o melhor relacionados à aterosclerose acabou deixando a aspirina com benefício, eu não vou dizer que ele desapareceu completamente, como você bem mostrou, em alguns cenários ele pode ser demonstrado, mas que houve uma grande atenuação desse benefício. Portanto, hoje, usar aspirina de forma indiscriminada no cenário da prevenção primária não faz sentido, mas eu estou mais, na verdade, para uma recomendação 2B, ou seja, de que pode ser que em alguns subgrupos haja esse benefício. Agora, o que a gente vai usar de marcador para avaliar esse benefício, né? A gente, na verdade, não tem um bom marcador de risco aterotrombótico, né? Ninguém fica dosando a atividade plaquetária sequer no cenário da prevenção secundária, que dirá da prevenção primária. Então, eu acho, e eu gosto muito dessa publicação que você mostrou do Ashirika, do Circulation, onde ele coloca o score de cálcio como um possível gatekeeper, ou seja, um possível biomarcador, um marcador, na verdade, através da imagem, das populações que têm o maior benefício líquido. Então, eu particularmente sou favorável a selecionar pacientes que se beneficiem da aspirina através do uso do score de cálcio. Aí o ponto de corte, né, se vai ser acima de 100, se vai ser num ponto mais alto, como por exemplo acima de 300, isso eu acho que é até passível de discussão. Normalmente o corte de 100 já é um corte bem razoável para você fazer aspirina na prevenção primária, mas eu acho que do ponto de vista prático, eu acho que o uso do score de cálcio para definir se usa ou não aspirina na prevenção primária, ele é bem atrativo e eu acho que certamente isso vai crescer, né? Cibele já reclamou aqui no chat que eu não a saudei, mas eu não considero, né, que ela ficou afastada do nosso grupo, mesmo estando lá no HC, nem ela, nem o Pita. Mas seja bem-vinda de volta, doutora Cibele, à nossa unidade. Só queria também fazer alguns comentários, além do bem-vindo do Pita e da Cibele. Para dizer a verdade, eu nem percebi que você estava de férias, Eduardo. Mas aproveita aí, você merece. Último dia hoje. Ah, já? Já, acabou já. Mas você merece. E também eu queria fazer alguns comentários e
sempre quando vem uma nova turma de residentes e estagiários, eu queria falar algumas coisas básicas, né? Que a gente começa a falar numa rotina de tratamento e às vezes a gente esquece de explicar para os novos, talvez até saibam, mas é muito importante entender um pouco da fisiopatologia aqui envolvida. Primeiro, a aspirina começou a ser usado e considerado usado para o resto da vida de um paciente com doença coronária a partir de 1991, através de um circulation que mostrou na época que a aspirina era melhor que o anticoagulante, principalmente nos pacientes que eram colocados, submetidos a angioplastia. Aí realmente viu os benefícios da aspirina. E tem um fundo fisiopatológico nisso, que eu pedi para o Eduardo recolocar esse slide, que a aspirina, quando é dado em doses baixas, ela tende a inibir a COX-1. Então, a COX-1 ela é uma enzima ciclooxigenase intraplaquetária. E ela acaba inibindo o que nós vimos aqueles liberadores embaixo, desde tromboxane A2, mas também inibe a prostaciclina, que é a última, que é o PGI2. Quando você usa aspirina em doses baixas, existe uma tendência para inibir mais seletivamente a tromboxane A2, que é o que eu quero, que inibe ativação e agregação plaquetária. E não quero inibir justamente o PGI2, a prostaciclina, que se localiza na célula endotelial e é responsável pela em parte da vasodilatação e inibição de plaquetas. Então, esse é o motivo por que a gente usa as doses baixas de aspirina. O COX-2, ela é inibida tanto em altas doses de aspirina e também por aqueles anti-inflamatórios específicos e que têm justamente esse efeito colaterais e por isso que eles são com prescrição controlada, porque em uso prolongado desses anti-inflamatórios acaba inibindo o PGI2 e facilitar, então, trombose. Então, essa é uma explicação fisiopatológica e histórica por que se usa aspirina em doses baixas, de 81 a 100 miligramas, para tender a inibir apenas a tromboxane A2 e liberar a PGI2 endotelial. O segundo ponto que gostaria de explicar é que a aspirina hoje está em discussão até na prevenção secundária. E isso na prevenção primária, mais ainda entra essa discussão. Então, realmente, a gente precisa selecionar a aspirina para ver se realmente tem vantagens e, principalmente, quanto aos seus efeitos colaterais. Efeitos colaterais de sangramento. O principal sítio de sangramento é o trato digestivo, mas outro ponto que sangra, que a gente precisa tomar muito cuidado, é o sistema urinário. Então, muitas vezes, pacientes sangram pelo sistema urinário, hematúria, com uso de aspirina e tem algum fundo anatômico para justificar esse sangramento, tanto do trato digestivo como do trato urinário. Especificamente, quando a gente prescreve qualquer antitrombótico no paciente, a gente precisa ter isso em mente, onde ele pode sangrar e qual o risco dele sangrar. Então, o Eduardo mencionou aqui que às vezes a gente precisa associar um protetor gástrico para evitar o sangramento. Outro cuidado que a gente tem que ter, se o paciente tem sintomas digestivos e a gente necessita prescrever qualquer antitrombótico, é estudar esse paciente do ponto de vista com endoscopia, para ver se ele tem algum motivo que pode facilitar sangrar. E nós sabemos hoje que aqueles que sangram e complicam mais
são aqueles que têm H. pylori positiva. Então, trata H. pylori, esses são os pacientes que têm maior chance de sangrar quando a gente associa. Um outro ponto que eu queria compartilhar é que se você for acrescentar um outro antiplaquetário, uma dupla inibição ou anticoagulante concomitante, sempre utilizar a menor dose disponível de aspirina. Então, hoje, a menor dose comercial de aspirina é 81 miligramas aqui no Brasil. Então, prescreva 81 e não 100 miligramas, justamente para usar. Da prevenção primária e meia, que foi mencionado aí, o melhor exemplo é a aterosclerose subclínica, que nós vemos em exames de imagem, desde a tomografia, o score de cálcio, a angiotomografia e os ultrassons. Quando a gente tem essa aterosclerose subclínica assintomática, considerado então paciente com prevenção primária, é um paciente que talvez tenha essa indicação de aspirina, assim como estatina em doses altas, em pacientes que não tiveram eventos e têm doença, mas ainda não se manifestou. Então, só algumas considerações que queria ter passado, aí, principalmente para os novos que estão chegando. Sobre as colocações, parabenizar aí o Eduardo Belo pela brilhante apresentação, fez aí uma análise histórica, né, do uso da aspirina na prevenção primária, e eu fico feliz que a aspirina cumpriu o seu papel e está perdendo o seu protagonismo, né? Que bom que a medicina evoluiu e nós temos aí antiagregantes mais potentes e mais seguros. Como o Eduardo falou, a gente viveu uma era aí da ascensão da aspirina. Eu trabalhei no posto de saúde em 2010 e era obrigatório você prescrever aspirina para todo paciente que tinha alto risco cardiovascular e para todo diabético que tinha moderado risco cardiovascular. Vinha no pacote AS aspirina independente, aspirina e estatina, independente de ser prevenção primária ou secundária. Isso é uma conduta antiquada, pela análise que o Eduardo colocou, inclusive, essa conduta já não era respaldada pela literatura, porque todos os estudos que ele mostrou, mesmo nos anos 90, nenhum deles mostrou uma contundente benefício em prol da aspirina, e mesmo assim a gente usava. Então, mais uma vez aqui citando o Eduardo que está de férias, a nossa prescrição era movida a paixão. A gente achava que a aspirina era boa e prescrevíamos, mas sem muita evidência. E acho que esses 3 últimos estudos aí de 2018, eles foram publicados praticamente simultaneamente, eles colocam um ponto final na aspirina de forma, né, disseminada na prevenção primária. De forma geral, não é para dar aspirina na prevenção primária. Então, a gente observa que a população geral, o primeiro estudo publicado no Lancet, não teve benefício nenhum. Uma população de maior risco de sangramento dos idosos teve um malefício. Uma população de mais alto risco de evento e com menos risco de sangramento, houve um benefício marginal. Então, de forma geral, para mim, fica que a estatina não deve ser prescrita indiscriminadamente na prevenção primária. Mas é óbvio, né? Os residentes vivem aí a era da polarização, a gente não pode polarizar. Vão ter subgrupos específicos de muito alto risco, que mesmo em prevenção primária vão precisar de aspirina. A questão é quais são as ferramentas que a gente vai usar para balizar esse risco. O score de cálcio parece ser uma ferramenta mais bem acurada, talvez a troponina tenha algum papel no futuro, né? Mas a gente vai ter que pescar muito bem que é o paciente de prevenção primária que vai se beneficiar da aspirina, e com certeza a gente vai precisar de abrir mão de métodos de imagem que documentem já a presença de aterosclerose. A minha dúvida é quanto tempo vai durar a aspirina na prevenção secundária. Está vindo uma série de estudos aí, tentando fazer inclusive monoterapia pós-angioplastia. Já teve aí fibrilação atrial, que o Augusto é o estudo mais famoso, que mostrou que a aspirina é redundante já no curto prazo, depois da angioplastia, do paciente com fibrilação atrial. Então, acho que, infelizmente, a aspirina vai perder o seu protagonismo nos próximos 5 anos. Queria acrescentar só que o Pita estava explicando. Também outro dado importante é que a aspirina, na síndrome coronária aguda, é utilizada, isso a gente não discute, e ela tem uma vantagem que ela age rápido. Então, quando você dá 200 miligramas aspirina mastigado,
em 30 minutos você já está tendo ação antiplaquetária. Diferente dos outros antiplaquetários, o PG2Y12, que você precisa de uma dose de ataque para atingir um efeito antiplaquetário. Então, nesse cenário, a aspirina ainda tem um papel importante quando dado dessa forma, que ela tem uma ação rápida em cima das plaquetas. Só parabéns aí, Edu, pela aula, um excelente resgate. Achei muito interessante a questão de resgatar aí a importância do uso de BP para tentar trazer um benefício líquido aí nesse perfil de população. Tem que destacar isso durante a aula. E eu vou um pouquinho no que o Eduardo começou, depois o professor Serrano colocou também, que é tentar trazer o perfil de paciente que se beneficiaria aí do uso da medicação, né? Que o professor falou um pouquinho da profilaxia, da prevenção 1,5, né? E aí trazendo para a prática e trazendo um pouco de controvérsia. Tem um paciente hipertenso, ele você calculou o risco, tá ali 7,5, moderado risco, você fez um Doppler de carótida e tem uma lesão menos de 50%, ou fez uma angiografia coronária, também tinha uma lesão menor que 50%, ou tinha um ITB menor que 0,9, ou você fez um Doppler e tem uma doença arterial periférica. Esse paciente, você entraria com a S por ele ter um diagnóstico aí de aterosclerose subclínica ou tendo aí um risco moderado e esse critério de aterosclerose subclínica aumentando um pouco o risco. Vocês entrariam com essa medicação além da estatina ou manteria a estatina e faria o acompanhamento? Não, Pablo. Obrigado pela... Alguém ia falar? Desculpa. Não, pode falar, Eduardo. Pode falar. Tá. Não, é porque eu... Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta que vale uma controvérsia, uma discussão, né? Assim, a evidência específica para o que você está pedindo é praticamente inexistente, né? Se a gente for pensar nesse perfil de paciente. E tudo nos leva a acreditar que se existe um benefício, ele vai ser muito pequeno nessa população. Então, acho que, de novo, acho que mesmo nessa população, só por esses marcadores, pessoalmente, eu acho que a gente precisa continuar focando no que a gente foca, estatina, controle pressórico, mudança de fatores de risco. Eu acho que esse é o foco. Pessoalmente, me anima mais uma análise pelo score de cálcio, até pelos resultados que a gente consegue ver nele como marcador de prescrição de estatina. A gente já viu esses outros marcadores na prescrição de estatina também caírem, né, ou mostrar uma capacidade muito menor do que o score de cálcio em si, esses outros marcadores indiretos. E acho que o score de cálcio é o grande marcador atual. Analiso o burden de aterosclerose. Acho que esse burden, essa carga realmente é o que poderia... Eu me animaria mais pela essa questão do burden de aterosclerose e pelo score de cálcio. Pessoalmente, eu acho que se eu fosse prescrever estatina, prescrever aspirina, eu prescreveria mais utilizando o score de cálcio como gatekeeper. Óbvio que teria que conversar com o paciente, né, explicar que é um benefício pequeno, mas caso fosse depois de uma discussão específica e resolvesse prescrever nesse paciente, o meu marcador, eu tenderia a usar o score de cálcio e não esses marcadores. Eu acho que o foco, o Pablo citou aí vários marcadores de aterosclerose subclínica, né? Ele falou score de cálcio, ele falou ITB, ele falou alguma documentação de placa. O Papaded usou ITB na população diabética, né? Eram pacientes que tinham ITB menor que 0,9 e, de fato, nesse estudo não houve benefício. O ITB é bem duvidoso, usa um corte dicotômico. Então, eu diria que para documentação, para uso de aspirina, o ITB eu já tenho uma documentação de pelo menos um trabalho de que ele não foi útil para determinar o benefício. A presença de aterosclerose num vaso inequívoco, por exemplo, a diretriz europeia considera qualquer lesão acima de 50% já torna o paciente prevenção secundária. Você já não estaria no cenário da prevenção primária, coisa que a nossa diretriz já não é tão clara. A grande vantagem do score de cálcio é que ele consegue graduar.
na verdade, o burden de aterosclerose. Então, eu acho que ele é o marcador mais interessante porque ele te dá um valor numérico para isso. Um valor numérico que pode chegar a mais de 1000, ou seja, que tem uma correlação muito boa com eventos. Então, de todos os que você falou, eu concordo com o Edu Bello, eu acho que o mais atrativo para a decisão de fazer ou não aspirina nesse cenário seria o score de cálcio. Agora, um paciente, aí eu vou dar minha opinião em relação a um doente que tem uma lesão, por exemplo, de 60% numa descendente anterior, por exemplo, totalmente assintomático, documentado por um angiotomo, mesmo com score de cálcio menor que 100, a minha tendência seria de dar aspirina para esse caso. Eu já entraria mais num cenário de... O meu conceito é de que é um cenário de prevenção secundária e não primária. Eu queria aproveitar, acrescentar nessa pergunta do Pablo, achei interessante. Talvez uma opinião mais pessoal é que é uma situação, tudo tratando das doenças, que a gente precisa lembrar, e em tratamentos, é sempre uma situação dinâmica. Então, talvez um caminho a ser seguido nesses pacientes, na hora que você começa a atender esse paciente, ele está descompensado quanto os fatores de risco, e você identifica ele por qualquer critério, sendo um paciente de risco para eventos, nesse momento, você pode até dar aspirina como prevenção primária. Na medida que você vai atendendo esse paciente e esse paciente aderir ao tratamento e corrigir esses fatores de risco e o risco dele agora diminui, aí você pode retirar a aspirina. Então, talvez numa medida, é tudo uma situação dinâmica e não significa que você pode manter, como qualquer medicação antihipertensiva, tal, que você vai manter definitivamente essa medicação. Então, a aspirina pode também ser encarada desse jeito. Você pode introduzir, mas também pode te retirar depois, de acordo com esse paciente. E o oposto é verdadeiro também. Se o paciente agrava a sua situação clínica, aumentando os fatores de risco, aí você adiciona aspirina também. Uma medicação de prevenção primária num paciente multifatorial, acho que a estatina é fundamental para esses casos, e aí você vai ajustar os níveis de LDL. Acho que a estatina também aceita na prevenção primária, independente dos seus níveis de colesterol basal. E além de tudo mais importante, eu quero reforçar o que o Eduardo Bello encerrou, é corrigir o estilo de vida desses pacientes. Aí que é o grande desafio num paciente com prevenção primária, um paciente que nunca teve nada e você agir no estilo de vida dele. Esse é o grande desafio. Ô, Pita, tá desligado. Pita, tá sem som. Parabéns aí para o Eduardo, que foi só 1 e 2, né? Vamos encerrar religiosamente às 13 horas. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado aí pelo Edu, pelas suas colocações nas suas férias. Semana que vem ele estará de volta com a gente. Valeu, pessoal. Tchau. Boa, Boa, né?